Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou o que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. O Japão é simplesmente outro mundo. Expectativa versus realidade no Japão. Esse mercado tem mini geladeiras pra você guardar os seus congelados enquanto termina de fazer sua compra. Lá tem privadas que usam a água de lavar as mãos na sua descarga. Esse restaurante no Japão tem mini montes Fuji nos copos deles. Pontos de ônibus em formato de fruta no Japão. Lá tem café com artes 3D na espuma. Esses são os assentos dos ônibus noturnos no Japão. Esse é um campo de arroz no Japão. Lá tem ônibus escolares temáticos de Pokémon. Alguns hotéis no Japão dão um celular de graça pra você usar enquanto tá hospedado lá. Lá tem um carrinho que vende KFC sem nenhum vendedor. Na maioria das privadas de lá tem um botãozinho que faz barulho pra que ninguém te escute fazendo o número 2. Qual o tamanho real das coisas? É assim que seria o céu se Saturno estivesse no lugar da Lua. E se fosse Júpiter, seria maior ainda. O Titanic era o maior navio já construído em 1912. Mas esse aqui é ele comparado com os navios de hoje em dia. Se você acha que as pirâmides do Egito não são tão grandes e imponentes assim, esse aqui é o tamanho de uma pedra delas comparada com um ser humano. Já a África é tão grande que caberiam todos esses países dentro dela. O Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia, tem 5 das 10 maiores árvores do mundo. E essa árvore aqui tem mais de 80 metros. Esse aqui é o modelo em tamanho real do maior animal voador que já existiu na Terra. Sabe, esse pequeno ponto no Sol é Mercúrio. E acredite se quiser, a Terra não é muito maior do que isso. Celebridades que fizeram coisas terríveis, mas ninguém lembra. O Travis Scott tinha um assessor que tinha convulsões constantemente. Um dia, os dois estavam no estúdio e ele começou a convulsionar. O Travis Scott, ao invés de ajudar o assessor dele, simplesmente levantou e foi embora do estúdio, enquanto o cara tava passando mal. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem pro assessor demitindo ele, falando que ele não poderia trabalhar com uma pessoa que do nada deitava no chão e começava a se chacoalhar. O Charlie Chaplin, de 35 anos, mentiu pra atriz Lita Grey, que tinha 15 anos, dizendo que ia casar com ela só pra poder dormir com a atriz. Ela acreditou, aceitou e acabou engravidando. E aí o Charlie Chaplin tentou obrigar ela a abortar por algumas vezes, até oferecendo dinheiro pra ela, mesmo ela dizendo que não queria fazer isso. Quantas mordidas desses animais te matariam? Aranhas. Elas são bem venenosas e bem perigosas. E por isso, dependendo da espécie, levaria em média 50 mordidas pra ela te arrastar pra cima. A menos que elas fossem radioativas. Abelha. Eu morreria com só uma, porque eu tenho alergia. Mas pessoas normais precisariam levar 800 pra não sobreviver. E acho que deve ser uma das piores mortes possíveis. Pra formigas te matarem, você precisaria ser picado 2000 vezes. Isso porque essa quantidade de veneno te levaria a um choque anafilático. Escorpião. Se você não procurar tratamento, uma só picada já é suficiente pra te levar de vala. Medo. Por fim, crocodilo. Depende muito de onde ele te morder, mas em média levaria só 2 mordidas pra você ser derrotado por um crocodilo. Isso pode parecer só uma capivara gigante, mas na verdade é um policial indo prender um criminoso. A polícia descobriu que um traficante foragido chamado Machin estava numa casa, mas eles tinham medo que ele fugisse quando visse a polícia. Então tiveram uma ideia genial. Botaram um policial vestido de capivara dançando na frente da casa do criminoso. E pra melhorar, ele tava segurando um presentão. O Machin, assim como todo mundo que tava em volta, ficou muito curioso pra entender o que tava acontecendo. E quando ele finalmente abriu a porta, foi isso aqui que aconteceu. Acá tienes tu regalo. Quanto mais aí? Finalmente prenderam ele e encontraram mais de 1.800 pacotes de pozinho mágico na casa dele. Obrigada, capivara. Como as cores foram inventadas? A cor laranja ganhou seu nome por causa da fruta, e não o contrário. O azul é uma das cores mais raras da natureza, aparecendo em só 10% das plantas e menos de 1% dos animais. E no passado ele era muito confundido com o amarelo por algum motivo. Mas há 5.000 anos os egípcios descobriram a cor por meio de pedras preciosas. O verde tem uma história bem interessante e até hoje no Japão ele é meio que confundido com o azul. Lá os semáforos são vermelho, amarelo e azul, e não vermelho, amarelo e verde. O roxo foi a primeira cor a ser criada de forma sintética, quando uma menina sem querer misturou carvão com ácido crômico. O rosa é a cor mais recente e surgiu no século XVIII para ser usado pelas mulheres ricas. E antes disso ele era só um tom mais claro do vermelho. Leis mais estranhas de países. O Pato Donald é tão popular na Suécia que era comum que na época de eleições as pessoas votassem nele. E depois de vários anos com isso acontecendo em todas as eleições, eles resolveram criar uma lei que proíbe que você vote no Pato Donald. No Zimbábue é proibido fazer qualquer tipo de piada com o presidente. E se você fizer, pode até ser preso. Se colocasse um brasileiro ali, não sobreviveria nem um dia. Em Oklahoma, você pode ser preso ou levar uma multa por fazer careta para um cachorro. Como que o cachorro vai denunciar a careta? Por fim, em Taiwan é proibido dar iPads ou tablets para qualquer criança com menos de 2 anos. Essa eu achei bem
prudente, eu acho que o Brasil poderia adquirir, inclusive. TikTokers que fizeram coisas terríveis. Essa aqui é a Sniper Wolf. Ela tem mais de 34 milhões de seguidores no seu canal, mas ela já fez algumas coisas meio duvidosas. A primeira delas foi em 2013, em que ela foi presa por assalto à mão armada. E de algum jeito que não ficou muito claro, ela conseguiu diminuir a pena, que era enorme, pra 3 dias. Em 2016, 3 anos depois, ela foi presa de novo. Dessa vez, ela e o namorado estavam brigando bastante. Os vizinhos escutaram as brigas em casa e resolveram chamar a polícia. E ela foi presa porque estava sendo violenta com o namorado dela. E o último caso foi bem recente, em 2024. Outro influenciador acusou a Sniper Wolf de copiar os vídeos dele. E como ela se defendeu? Vazando o endereço dele e da família dele pra internet inteira. Uma pessoa, ó, ótima. Nomes que são banidos em outros países. Na Alemanha tem 2 nomes proibidos. Lucifer e o outro você já deve imaginar. José, um dos nomes mais populares do mundo, é proibido na Califórnia, porque o registro oficial de nomes não permite acento. No México, você não pode chamar o seu filho de Harry Potter, Facebook ou escroto, por motivos óbvios. Já o nome Tom é proibido em Portugal porque é considerado um apelido. Lobo é proibido na Espanha porque é considerado ofensivo. Já na Itália, você não pode dar o nome do seu filho de quarta-feira. Na China, você não pode chamar o seu filho de arroba, porque ícone não são permitidos. O nome Jay é proibido na Suíça porque tem poucas letras. E por fim, na Nova Zelândia, você não pode chamar o seu filho de Tallulah does the hula from Hawaii. Tallulah faz a hula do Havaí. Em 2017, um garotinho de 8 anos estava com muita vontade de comer um hambúrguer. Ele então esperou seus pais dormirem e decidiu que ia dirigir até um McDonald's. Ele assistiu a alguns tutoriais do YouTube que ensinavam como dirigir e simplesmente pegou a chave do carro dos pais e dirigiu 2 quilômetros até um McDonald's. O mais impressionante é que nesse caminho ele não só não bateu em ninguém, como também respeitou as regras de trânsito, parou nos sinais vermelhos e deu preferência aos pedestres. Ele então chegou tranquilamente até o drive-thru do McDonald's e fez o seu pedido e usou o dinheiro do seu cofrinho para pagar os lanches. Foi aí que eles finalmente estranharam ele estar dirigindo e chamaram a polícia. E ele acabou não sendo punido porque ele era uma criança. Um grupo de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial conseguiu cavar 3 túneis em 1944. Os túneis tinham 9 metros de profundidade para não serem vistos pelos guardas. E para cavar eles usaram ferramentas improvisadas, como cabeceiras de cama e latas. E eles se livravam da terra que eles cavavam, distribuindo ela discretamente pelo campo. Os prisioneiros instalaram eletricidade, lâmpadas e ventilação nesses túneis, usando fios e canos roubados. No dia 24 de março, 76 desses homens engatinharam nos túneis para conseguir a liberdade. Mas antes de todos conseguirem escapar, o túnel foi descoberto pelos guardas. Só 3 dos homens que escaparam conseguiram ficar livres em segurança, enquanto outros 50 foram recapturados e executados. Coisas que mostram que Curitiba é simplesmente outro mundo. Curitiba é a capital mais fria do Brasil, e a temperatura mais baixa registrada aqui foi menos 5 graus. Por causa disso, a maior parte dos pontos de ônibus aqui em Curitiba são cobertos e tem até catraca pra entrar. Aqui tem o maior restaurante não só do Brasil, como da América Latina. Ele chama Família Madalosso e tem 5.000 lugares. Aqui tem um museu que é conhecido por ter o formato de um olho. Mas apesar de todo mundo achar que ele é um olho, ele na verdade é uma bailarina. O time de futebol de Curitiba se chama Coritiba. E eu sempre achei que isso acontecia porque a abreviação seria um pouco suspeita. Mas na verdade, Coritiba era o jeito que os europeus chamavam a cidade, enquanto os indígenas falavam Curitiba. Cidadezinha especial mesmo. Produtos que foram inventados por motivos diferentes do que a gente usa hoje. O uso original da Coca-Cola era curar o vício em morfina, e por isso, nos seus primeiros 20 anos, ela tinha extrato de folha de coca. O Listerine, antigamente, era vendido para limpar chão cirúrgico, até que um dia alguém descobriu que ele também combatia o mau hálito. A massinha Play-Doh, no começo, não foi feita como brinquedo, e sim como limpador de paredes. O Frisbee foi inventado como recipiente para tortas, até o dia que alguém resolveu jogar ele pro alto e achou divertido. O Viagra, originalmente, foi feito para baixar a pressão arterial, mas durante os testes do remédio, eles perceberam um efeito colateral. Por fim, as motosserras foram criadas para cortar ossos durante cirurgias, o que me deixa extremamente feliz de ter nascido hoje em dia e não há 200 anos atrás. A comida dos comerciais é uma mentira. O hambúrguer delicioso que você vê na TV, na verdade, tá sendo segurado por palitinhos para parecer mais suculento. E nem as batatas são reais, porque eles posicionam cada uma delas meticulosamente para ficarem retinhas e parecerem crocantes. É por isso que o seu lanche lindo na vida real fica uma bosta. Já para os refrigerantes, eles colocam remédio efervescente para dar a impressão de mais bolhas, porque isso te deixa com mais vontade de tomar. Eles colocam talco em todas as frutas para dar a impressão de mais sabor. Sabe aquela borda de queijo derretido no seu hambúrguer? É feita artificialmente com maçarico, e o frango também é dourado de um jeito bem parecido. Eles falsificam até o ketchup, que é colocado com uma seringa. E por fim, as comidas nunca afundam porque estão sendo seguradas por alguma coisa no fundo. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria, mas logo você sentiria muita dificuldade para fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável.
saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas,